Dentro do texto de Isaías, encontramos mais uma das milhares de traduções erradas que formam a Bíblia, que nós temos atualmente. Isaías 14:24, nas Bíblias brasileiras, diz assim: E jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Como eu pensei, assim sucederá, e como eu determinei, assim se efetuará. Esse texto está se referindo aos planos que ele tinha naquele momento para o rei da Síria. Tudo bem, é um fato inegável que Iá realmente controla os acontecimentos. Mas esse texto, conforme foi traduzido, ele não está dizendo isso que nós lemos. No original hebraico, diz que colocaram: Como eu pensei, assim sucederá, como eu determinei, assim se efetuará. O original aramaico está dizendo, Iá está dizendo, Im lo ka'asher dimiti ken hayatá, bikasheyatsti hitakum. Ou seja, está dizendo, se não é como eu imaginei, assim foi. E como eu aconselhei, se levantará. Quer dizer, se o acontecimento atual não está ocorrendo como ele quer que seja, o conselho divino se levanta para direcionar o acontecimento de forma que é o que o nosso Deus queira que aconteça. Porque no mundo espiritual, a expressão conselho divino se refere à decisão do Deus eterno de comandar um determinado acontecimento. O conselho divino é isso, é o ato do Deus eterno tomar as rédeas de um acontecimento. Ali naquele texto, Iá estava dizendo o seguinte: o rei da Síria não estava sendo um líder como ele imaginou, como ele queria que fosse. Porque Iá traçou regras que definem o proceder de um rei. Aquele rei não seguia as regras do Deus que inventou a monarquia. Mas quando tal rei não age como tem que agir, Iá simplesmente toma as rédeas da situação e assume os acontecimentos, para que todas as coisas ali cooperem para o propósito e a vontade dele. E de fato o nosso Deus é assim. Quando ele enviou Moisés diante de Faraó, você vê que ele disse mais ou menos assim: fala para ele libertar o meu povo. Só tem uma coisa, eu vou fortalecer o coração dele para ele não te atender agora. Ou seja, se deixar por conta dos fatos, podia calhar do Faraó se encher de temor na hora e atender logo Moisés. Mas Iá falou para ele: eu vou fortalecer o coração dele, que colocaram como endurecer o coração, mas é fortalecer. Mandei libertar meu povo, mas eu vou fortalecer o coração dele para ele não te atender, porque eu quero primeiro mostrar as minhas grandes obras e maravilhas e o meu poder na terra do Egito. Iá fechou o coração do faraó, entre aspas. Por que Iá fez isso? Porque ele não queria só libertar o povo dele. Ele queria mostrar para o faraó quem de fato é o Deus vivo. Iá tinha que fazer isso, por quê? Porque na cultura egípcia daquela época, um faraó não era um mero monarca, não era um mero rei. O faraó era considerado o Deus na terra. Ele era considerado um verdadeiro preposto de Deus para comandar aquela nação. Além de libertar seu povo de uma servidão forçada, Iá, o Deus eterno, ainda mostrou para o faraó que o único monarca que realmente tem acesso aos dois mundos, como dizia na época, é ele próprio. Como assim dois mundos? Porque naquele tempo costumava-se dizer assim: o faraó é o único que tem acesso aos dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Isso se dizia na época. O faraó era o único que tinha acesso ao mundo dos vivos e ao mundo dos mortos. Mas isso vindo de um ser humano comum é uma grande arrogância. Não só Iá resgatou aqueles que escolheu, como através de seu grande poder, ainda abateu a soberba de um homem comum, o faraó que se achava um deus. E fez a mesma coisa nos dois casos, ao decidir os rumos da Síria e ao entrar no Egito para resgatar seu povo. Em suma, Iá Tsevaot, Deus eterno, ele é o poder imortal que controla os acontecimentos. Eu estou usando essa expressão porque tem uma antiga música pop canadense onde o compositor ele usa essa expressão. Na letra da música ele está exaltando o livre-arbítrio. E aí tem uma hora na música que ele usa essa expressão assim, dizendo: se existe algum poder imortal que controla os acontecimentos. E nessa antiga música pop, além do compositor exaltar o livre-arbítrio e
rejeitar a ideia de que existe um poder imortal que controle os acontecimentos, ele ainda diz na música, para exemplificar o pensamento dele, ele diz assim: por que estamos aqui? Porque estamos. Por que tal coisa acontece? Porque acontece. Ou seja, para ele era tudo assim, simples demais. Por que as coisas acontecem assim? Acontece porque acontece, pronto. Essa é a grande raiva daqueles que se dizem ateus. O ateu, ele não aceita a ideia de que existe um Deus independente das religiões, acima de tudo. Você pode ver, se você conversar com um ateu, tudo que o ateu fala sobre a negação dele ao divino, tudo que o ateu fala é em relação assim, que na visão dos ateus, um Deus só existe dentro de uma religião. Não sei se você já conversou com algum ateu, mas o ateu é assim. Na cabeça do ateu, de um modo em geral, o Deus cristão só existe dentro do cristianismo. O Deus Buda só existe dentro do budismo. Um ateu não consegue conceber a ideia de um Deus que existe independente de religião e acima de tudo. Sendo assim, não é tão difícil argumentar com um ateu como parece. Bastaria você ter o conhecimento bíblico suficiente para mostrar para o ateu que essa vida é feita de acontecimentos que ninguém consegue explicar. E isso demonstra que tem um poder acima de tudo, controlando os acontecimentos. Ainda hoje, Iá está dizendo para nós e para qualquer um que se diz ateu a mesma coisa que diz nesse texto. É como se Iá estivesse virando para o ateu e dizendo: se não é como eu imaginei, assim foi. E como eu aconselhei, se levantará. Quando acontece algo fora do que Iá, Deus Eterno, imaginou para acontecer, em determinados casos, se ele tiver que lançar o conselho divino, quer dizer, se ele tiver que tomar as rédeas do acontecimento para jogar para cima do que ele quer que aconteça, ele vai fazer isso. Porque Iá, o Deus Eterno, é o poder imortal que controla os acontecimentos. E controla porque tudo coopera para os propósitos dele. Inclusive, no termo hebraico antigo, chamavam o Deus Eterno de El, que a gente transcreve como El, de El Shaddai, Elion. Essa palavra El, o pessoal diz, El significa Deus. Na verdade mesmo, na raiz, El significa o poder. Então, até no termo original, Yatzivalt, Deus Eterno, é o poder imortal que controla os acontecimentos. Você compreende isso? Se surgir uma conversa sua com algum ateu, não é tão difícil você combater o que ele diz. Não precisa ficar debatendo, discutindo, batendo boca direto. Basta apenas você mostrar para ele, dentro do texto sagrado, com um mínimo de conhecimento plausível, é claro, que existe um Deus sim, independente de qualquer religião. Sempre mostrando para ele que essa vida terrestre, ela é feita majoritariamente de acontecimentos que ninguém consegue controlar, ninguém consegue explicar. Às vezes o cara traça um plano maravilhoso para ele. Bom, eu estou juntando tantos por mês, daqui a tantos anos eu tenho dinheiro para viajar a Europa toda, não sei o quê. Aí antes dele conseguir juntar a segunda parcela, morre, fica doente, acontece alguma coisa, tem que gastar o dinheiro com o hospital. Essa vida aqui é feita de acontecimentos que ninguém consegue controlar. Isso já tinha que ser o suficiente para a gente mostrar para as pessoas que existe sim um Deus que é o poder imortal acima de tudo, que controla os acontecimentos. E ele vai controlar sempre, porque ele criou esse mundo aqui, ele não criou esse mundo para a gente destruir. Ele não criou o ser humano para o ser humano afrontar ele. Ele criou o ser humano para o ser humano caminhar com ele. Então, por isso que todos os dias, é como se todos os dias o próprio Deus Iá olhasse para as bobagens que nós humanos fazemos aqui na Terra e estivesse dizendo isso. Se não é como eu imaginei, assim foi. E como eu aconselhei, se levantará. Isso também quer dizer que nós, os fiéis, que temos o dever de corrigir nossas almas,
Se a gente passar muito tempo só pecando, fazendo besteira, sem se preocupar em corrigir a alma, corremos o risco de Yah, Deus Eterno, olhar para a gente e falar a mesma coisa. E a gente ter uma surpresa desagradável em relação com Ele. Pense nisso antes de ficar se focando nessa coisa de que a vida é o que você quer. Nunca foi e nunca será. Yah é o poder imortal que controla os acontecimentos. Sempre.